Olá, estudante da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre ligações covalentes. Vamos começar? Então, as ligações químicas. De acordo com a natureza das ligações e o tipo de interação existente entre os átomos, podemos ter três tipos de ligações químicas diferentes. Temos as ligações iônicas ou eletrovalentes, as ligações covalentes ou moleculares e as ligações metálicas. Nesse momento, vamos falar sobre ligações covalentes ou moleculares. Então, a principal característica dessa ligação é o compartilhamento de pares de elétrons entre os átomos ligantes. Os pares de elétrons compartilhados são contados para os dois átomos ligantes. Os átomos que participam da ligação covalente são o hidrogênio e os ametais. No entanto, nós podemos ter ligações entre ametais e hidrogênio com hidrogênio. Lembre-se que as ligações químicas ocorrem para dar estabilidade eletrônica aos átomos dos elementos químicos envolvidos. Então, nas ligações covalentes, ou também chamadas de moleculares, o objetivo é o mesmo dos outros tipos de ligações, alcançar a estabilidade para o átomo através da teoria do octeto, que se reflete no fato de ter 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada. Na ligação covalente, a gente vai ter um compartilhamento de elétrons. E os átomos que participam desse tipo de ligação são o hidrogênio e os ametais. Então, a ligação covalente ela pode ser de três tipos. Uma ligação simples, quando tem um par de elétrons somente compartilhado. Uma ligação covalente dupla, que tem 2 pares de elétrons compartilhados. E uma ligação covalente tripla, 3 pares de elétrons compartilhados. Então, passo a passo para que a gente possa identificar se o composto, a substância que estamos estudando, pertence ao grupo das ligações covalentes. Então, o primeiro passo é identificar o número atômico de cada elemento. Esse número atômico está lá na tabela periódica, conforme a legenda de cada tabela, ou muitas vezes ele vem como dado no enunciado do seu exercício. O segundo passo é realizar a distribuição eletrônica. Então, você vai escrever lá 1s2, 2s2, até o final da quantidade de elétrons que você tem ali. Terceiro, encontrar a camada de valência e determinar o número de elétrons. Então, precisamos saber quantos elétrons tem na última camada. Quando você faz a distribuição eletrônica, a última camada vai te mostrar lá a camada de valência. Depois, vai representar os elétrons da camada de valência em torno do elemento químico. Desta maneira, você está fazendo a fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica e a gente coloca bolinhas para representar esses elétrons da última camada. O quinto passo é representar os pares de elétrons compartilhados por meio de um círculo. Então, você circula as duas bolinhas que você quer representar os pares compartilhados. E o sexto, escrever as fórmulas estrutural e molecular. Então, aqui temos um exemplo. Ligação covalente simples na formação do gás hidrogênio. Então, distribuição eletrônica, a camada de valência dele só tem um. A fórmula eletrônica de Lewis, as bolinhas e o círculo para mostrar o par. A ligação simples é chamada de sigma e ela pode ser substituída as bolinhas por um traço. E a fórmula molecular H2O. Então, a ligação simples, ou seja, o primeiro par de elétrons compartilhados, é denominado de sigma. Aqui temos um exemplo de ligação covalente dupla do gás oxigênio. Então, a distribuição eletrônica, a camada de valência com 6 elétrons, a fórmula eletrônica mostrando o compartilhamento, e aqui a ligação dupla com os tracinhos. A primeira se chama sigma, a segunda se chama pi. E a ligação covalente tripla, aqui temos o gás nitrogênio, então ele é um ametal, nosso nitrogênio, 5 elétrons ele tem na última camada, temos 3 compartilhamentos aqui, 3 pares compartilhados, e aí a gente tem que lembrar que a primeira ligação que é feita é a ligação central, que chamamos de sigma, e as outras duas são chamadas de ligação pi. E aí temos a fórmula estrutural plana e a fórmula molecular N2. Nesse vídeo, nós falamos sobre ligações covalentes. Espero que vocês tenham gostado e até breve!